Uma menina de apenas 10 anos para diante dos imensos portões de uma mansão luxuosa. Nas mãos pequenas, ela segura com força uma carta, como se sua vida dependesse daquelas palavras. Seu olhar determinado contrasta com sua roupa simples e seguranças à sua frente. Por favor, é muito importante. O que está escrito naquela carta? E por que ela está ali sozinha? Ao entregar aquele envelope, algo extraordinário está prestes a acontecer. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. A chuva fina batia contra a janela do pequeno quarto, enquanto Lara segurava o lápis com força. Seu coração estava acelerado, e a luz fraca do abajur tremia no ritmo da sua respiração ansiosa. O papel diante dela já tinha algumas palavras escritas, mas faltava coragem para continuar. Ela olhou para a cama ao lado, onde sua mãe, Dona Célia, dormia. O sono era leve, inquieto. De vez em quando, tossia baixinho, um som que apertava o peito de Lara. O remédio havia acabado, e o dinheiro também. Nos últimos dias, a mãe ficava mais tempo deitada, com o rosto pálido e os olhos fundos, mas insistia em dizer que tudo ficaria bem. Lara sabia que não ficaria. Com os pequenos dedos firmes, ela voltou a escrever. Senhor Gustavo Albuquerque, meu nome é Lara, tenho 10 anos, e eu escrevi essa carta para o senhor porque minha mãe precisa de ajuda. Ela mordeu o lábio, hesitante. O nome do homem pesava no papel. Ele era um dos empresários mais importantes da cidade, dono de empresas que apareciam na televisão e nas revistas. Sua mansão era um verdadeiro castelo, cercado por muros altos e portões dourados. Ele parecia inalcançável. Mas ele conhecia sua mãe. Dona Célia trabalhou naquela mansão por mais de 15 anos. Ela dizia que viu Gustavo crescer, que cuidava da casa com dedicação, sempre leal e grata pelo emprego. Mas um dia, tudo mudou. Sem explicações, ela foi mandada embora. Na época, Lara não entendeu bem, apenas viu sua mãe chegar em casa com os olhos vermelhos e o olhar perdido. Desde então, a vida ficou difícil. E agora, com a doença avançando, as dificuldades aumentaram ainda mais. Lara respirou fundo e continuou a carta. O senhor pode não lembrar da minha mãe, mas ela lembra do senhor. Ela falava do senhor com carinho, dizia que o senhor era uma boa pessoa. Agora ela está doente, e eu não sei mais o que fazer. O senhor pode nos ajudar? Eu só quero que minha mãe fique bem. Lágrimas ameaçaram brotar nos olhos da menina, mas ela as enxugou depressa com as costas da mão. Não podia chorar. Precisava ser forte. Quando terminou, dobrou cuidadosamente o papel e o colocou dentro de um envelope que encontrou no fundo de uma gaveta. Com letras grandes e trêmulos, escreveu o nome do destinatário, Gustavo Albuquerque. Agora vinha a parte mais difícil. Lara olhou novamente para a mãe. Se ela soubesse o que a filha estava prestes a fazer, jamais permitiria. Orgulhosa como era, Dona Célia recusaria qualquer ajuda. Mas Lara não podia aceitar ver sua mãe definhar dia após dia sem fazer nada. Então tomou uma decisão, entregaria a carta pessoalmente. O plano já estava formado em sua cabeça. Ela sairia logo pela manhã, antes que a mãe acordasse. Caminharia até a mansão e daria um jeito de entregar a carta ao milionário. Não sabia como, mas encontraria um jeito. Naquela noite, demorou a dormir. O medo e a esperança se misturavam em seu coração pequeno, mas valente. O que aconteceria no dia seguinte? O milionário leria sua carta? Ele se lembraria da mãe dela? Ele ajudaria? Lara não sabia as respostas, mas uma coisa era certa: não desistiria sem tentar. O sol da manhã iluminava as ruas enquanto Lara caminhava apressada. Seus pequenos pés, calçados com sandálias já gastas, tocavam o asfalto frio. O vento cortante soprava contra seu rosto, mas ela não diminuía o passo.
A carta estava bem segura em suas mãos, dobrada com cuidado dentro do envelope já amassado. Cada passo que dava em direção à mansão de Gustavo Albuquerque fazia seu coração bater mais forte. Nunca tinha estado ali sozinha, e agora, sem sua mãe, parecia ainda mais grandiosa e intimidadora. Quando finalmente parou diante do enorme portão de ferro dourado, sentiu-se ainda menor do que imaginava. O portão era gigante, com detalhes finamente trabalhados e cercado por muros altíssimos. Atrás dele, a mansão se erguia como um castelo, imponente e distante. Lara engoliu em seco. Precisava ser corajosa. Ela se aproximou da pequena guarita ao lado do portão e viu 2 seguranças de terno preto conversando. Respirou fundo, ajeitou o envelope nas mãos e chamou a atenção deles. Com licença. Os 2 homens a olharam com estranheza. Um deles, mais alto e com rosto sério, franziu o senho. O que faz aqui, menina? Perguntou ele, a voz grave. Preciso falar com o Sr. Gustavo Albuquerque, disse Lara, tentando parecer confiante, embora sua voz tenha saído um pouco trêmula. Os seguranças trocaram olhares e um deles soltou uma risada curta. O patrão não recebe visitas sem hora marcada, principalmente de crianças, respondeu o outro, impaciente. Lara apertou a carta contra o peito, sentindo o desespero crescer dentro dela. Não podia simplesmente ir embora. Não podia desistir agora. Por favor, é muito importante. Eu escrevi uma carta para ele. Ele precisa ler. Sinto muito, garota, mas isso não é problema nosso. Você precisa ir embora, disse o primeiro segurança, cruzando os braços. Lara sentiu as lágrimas se formando em seus olhos, mas piscou rápido para afastá-las. Não podia chorar. Não podia parecer fraca. Minha mãe trabalhou aqui por muitos anos. O nome dela é Dona Célia. Ela precisa de ajuda. Por favor, deixem ele ler a carta. O nome de sua mãe fez um dos seguranças hesitar por um segundo. Mas antes que ele pudesse responder, uma voz vinda de dentro da propriedade soou inesperadamente. O que está acontecendo aqui? Lara virou a cabeça e viu um homem mais velho se aproximando. Ele vestia um terno impecável, mas sua expressão não era dura como a dos seguranças. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás e olhos atentos que analisaram a cena com curiosidade. Essa menina está insistindo em entregar uma carta para o patrão, explicou um dos seguranças. O homem olhou para Lara com mais atenção. Então, seu semblante mudou. Espere, você disse que sua mãe é a Dona Célia? Lara assentiu rapidamente, os olhos cheios de esperança. O homem ficou em silêncio por um momento, como se lembrasse de algo do passado. Então, suspirou e fez um gesto para os seguranças. Deixem-me ver a carta. Lara hesitou por um segundo. Tinha planejado entregar a carta diretamente ao milionário, mas algo na expressão do homem a fez confiar. Com cuidado, estendeu o envelope para ele. O mordomo pegou a carta com delicadeza e olhou para Lara com um semblante mais suave. Espere aqui, menina, disse ele. Vou levar isso ao patrão. E sem dizer mais nada, ele se virou e desapareceu pelos enormes portões da mansão. Lara ficou ali, parada, sentindo seu coração martelar dentro do peito. Tudo dependia daquele momento. Será que o milionário leria a carta? Será que ele se lembraria de sua mãe? Tudo que Lara podia fazer agora era esperar. Gustavo Albuquerque estava sentado em sua imensa escrivaninha de móvel, no escritório luxuoso da mansão. O dia havia sido como qualquer outro, reuniões intermináveis, ligações com investidores e eterna busca por números que só aumentassem. Para ele, tudo girava em torno dos negócios. Com os olhos fixos na tela do computador, ele assinava documentos digitais sem sequer levantar o rosto. Seu mundo era feito de decisões frias e calculadas.
Mas, naquele instante, algo inesperado interrompeu sua rotina impecavelmente planejada. Com licença, senhor, disse o mordomo, entrando com passos silenciosos. Gustavo sequer ergueu o olhar. Fale logo, Genaro. Tenho compromissos. O mordomo hesitou por um breve instante antes de estender um envelope amassado sobre a mesa. Uma menina veio até o portão e insistiu que o senhor lesse isso. O nome dela é Lara. Ela diz que é filha da dona Célia. A menção daquele nome fez Gustavo parar no mesmo instante. Lentamente, ele afastou o teclado e finalmente ergueu os olhos. Pegou o envelope com certa curiosidade e virou-o entre os dedos. Estava mal escrito, a caligrafia infantil e trêmula, mas algo naquelas letras o fez sentir um estranho aperto no peito. Dona Célia. O nome ecoou em sua mente, trazendo memórias que ele nem sabia que ainda estavam lá. Respirando fundo, abriu o envelope e desdobrou a folha dentro. Seus olhos correram pelas primeiras linhas. Senhor Gustavo Albuquerque, meu nome é Lara, tenho 10 anos, e eu escrevi essa carta para o senhor porque minha mãe precisa de ajuda. Seu olhar ficou preso naquelas palavras simples, mas carregadas de desespero. Ele continuou lendo. O senhor pode não lembrar da minha mãe, mas ela lembra do senhor. Ela falava do senhor com carinho, dizia que o senhor era uma boa pessoa. A expressão de Gustavo começou a mudar. Agora ela está doente, e eu não sei mais o que fazer. Ela trabalhou na sua casa por muitos anos, sempre cuidando de tudo. Mas depois que foi demitida, nossa vida ficou difícil. Agora, sem dinheiro para remédios, tenho medo do que pode acontecer. O senhor pode nos ajudar? Eu só quero que minha mãe fique bem. No final da carta, uma assinatura simples, com letras meio tortas, Lara. O silêncio dentro do escritório ficou pesado. O olhar de Gustavo fixou-se no papel por longos segundos. Suas mãos, firmes e acostumadas a assinar contratos milionários sem hesitação, agora seguravam aquela folha de papel com uma leve tremedeira. Ele piscou, tentando processar o que havia acabado de ler. Dona Célia. Imagens começaram a surgir em sua mente como um filme antigo, em preto e branco. Lembrou-se da mulher que sempre estava ali, naquela mesma casa. Lembrou-se do cheiro do bolo de fubá que ela fazia quando ele chegava da escola. Lembrou-se das tardes chuvosas em que ela lhe contava histórias para que ele não tivesse medo dos trovões. Ela sempre esteve ali. Até que, um dia, não esteve mais. Gustavo não se lembrava exatamente do motivo pelo qual ela havia sido demitida. Alguma decisão administrativa, um corte de funcionários. Algo que, na época, não lhe pareceu importante o suficiente para questionar. Mas agora parecia. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de incerteza. Sua mente prática e racional tentava encontrar uma resposta lógica, mas não havia. Havia apenas aquela carta. Aquela menina. Aquele pedido simples e desesperado. O senhor pode nos ajudar? Gustavo Albuquerque, um homem acostumado a ter todas as respostas, sentiu-se pela primeira vez, sem palavras. O silêncio dentro do escritório de Gustavo Albuquerque parecia ainda mais denso do que antes. Ele mantinha a carta nas mãos, mas sua mente já não estava ali. Seus olhos fixos no papel não enxergavam mais as palavras escritas por Lara, e sim imagens do passado, como se alguém tivesse aberto uma porta há muito tempo trancada dentro dele. Dona Célia. O nome ressoava como um eco em sua mente, puxando lembranças que ele nem sabia que ainda existiam. Ele se lembrou da casa muito antes de ser a imponente mansão que era hoje. Quando ainda era uma residência grande, mais simples, sem tantas seguranças, sem móveis caros, sem a frieza do luxo que agora preenchia cada canto. Naquela época, sua família não era tão rica. Seu pai estava construindo o império que mais tarde o tornaria um dos homens mais poderosos da cidade.
E enquanto seu pai lidava com reuniões e investimentos, quem cuidava dele era a Dona Célia. Ele se lembrou dela na cozinha, usando seu avental de sempre, espalhando um cheiro doce de bolo recém-assado pela casa. Se lembrou de sua risada forte e do jeito que ela o chamava de meu menino, mesmo quando ele já não era tão pequeno assim. Seus olhos se apertaram levemente enquanto mais lembranças invadiam sua mente sem aviso. Não tenha medo, meu menino, o trovão é só um barulho no céu. Aqui dentro, você está seguro. Ele se lembrou das noites chuvosas, quando, ainda pequeno, corria para a cozinha com medo dos trovões. Dona Célia sempre o acolhia, secando suas lágrimas com as mãos macias e lhe contando histórias para que ele esquecesse o medo. Se um dia você se tornar um homem importante, não se esqueça de ser um homem bom. Aquela frase. Ele podia jurar que já havia esquecido dela. Mas agora, voltava à sua mente como um sussurro do passado. Gustavo se levantou da cadeira de forma brusca, afastando os pensamentos como se pudesse fugir deles. Caminhou até a grande janela de vidro que dava para os jardins da mansão. Lá fora, o sol brilhava intenso, mas dentro dele, algo parecia escuro. Por que nunca havia pensado em Dona Célia depois que ela saiu? Como nunca se questionou sobre o que aconteceu com ela? A verdade bateu contra seu peito com um peso que ele não estava acostumado a sentir. Ele sempre soube que não era um homem sentimental. Construíra sua fortuna com decisões racionais e frias, sem se apegar ao passado ou às emoções. Mas agora, segurando aquela carta, era impossível ignorar a sensação estranha que tomava conta dele. Era remorso. Pela primeira vez em muitos anos, Gustavo Albuquerque sentia um aperto no peito que não vinha de uma negociação difícil ou de uma perda financeira. Era um aperto que vinha de dentro, de algo muito mais profundo. Como ele pôde simplesmente esquecer alguém que um dia foi tão importante em sua vida? Ele olhou para a carta mais uma vez. Lara escreveu que sua mãe estava doente. Sem dinheiro para remédios. A mulher que um dia cuidou dele, que o protegeu quando ele era apenas um garoto assustado, agora precisava de ajuda. E ele não tinha feito nada. Respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que giravam como um furacão dentro de si. Mas, no fundo, ele já sabia a resposta para a única pergunta que importava naquele momento. Ele não podia ignorar isso. Não dessa vez. Gustavo Albuquerque sentia um peso no peito como há muito tempo não sentia. Agora, sabendo que Dona Célia havia sido demitida injustamente e que recusará qualquer ajuda por orgulho, ele não conseguia mais ignorar aquela situação. Mas havia algo que ainda precisava resolver antes de tomar qualquer decisão. Ele precisava falar com Lara. Sem perder tempo, virou-se para Genaro. A menina ainda está aqui? O mordomo assentiu. Sim, senhor. Ela está esperando do lado de fora do portão. A resposta fez Gustavo sentir uma pontada de incômodo. Lara havia vindo até sua casa, enfrentado os seguranças e esperado todo esse tempo do lado de fora. Uma menina de apenas 10 anos, sozinha, segurando apenas a esperança de que ele lesse sua carta. Sem dizer mais nada, ele caminhou apressado até a saída da mansão. Ao chegar ao portão, viu uma pequena silhueta sentada na calçada, abraçando as próprias pernas. A menina usava roupas simples, um vestido um pouco surrado, e segurava uma mochila pequena no colo. Seus pés balançavam levemente no ar, demonstrando impaciência, mas seu rosto estava carregado de preocupação. Quando percebeu a presença de alguém, Lara levantou o olhar. Seus olhos grandes e castanhos encontraram os de Gustavo. Por um instante, houve apenas silêncio. Gustavo não sabia ao certo o que dizer. Nunca havia lidado com crianças. Mas aquela menina teve coragem suficiente para vir até ele, sozinha, pedir ajuda para a mãe. E agora, ali diante dela, ele sentia que precisava escolher bem suas palavras. Você é a Lara? Perguntou,
sua voz saindo mais suave do que o habitual. A menina sentiu, segurando a mochila com mais força. O senhor leu minha carta? Ele inspirou fundo e confirmou com um leve aceno. Li, sim. Lara pareceu prender a respiração por um instante, esperando uma resposta, um veredicto. E o senhor vai ajudar minha mãe? Havia tanta esperança naquele olhar que Gustavo sentiu algo dentro dele estremecer. Ele não hesitou. Sim. Mas preciso que você me conte tudo. Quero saber como sua mãe está, o que está acontecendo com ela. Os olhos de Lara brilharam de surpresa. O senhor quer mesmo ouvir? Sim, respondeu Gustavo, com firmeza. Mas não aqui. Venha comigo. Ele acenou para o segurança abrir o portão. Lara hesitou por um instante, mas, ao ver que Gustavo estava falando sério, se levantou e entrou pela primeira vez na mansão que sua mãe tanto mencionava. O homem que ela achava que nunca ouviria agora estava ali, ao seu lado, disposto a escutar sua história. E, naquele momento, Lara soube que sua coragem havia valido a pena. Depois de uma breve conversa sobre o estado de saúde de Dona Célia, Gustavo decidiu fazer uma visita à mãe de Lara. O carro preto e luxuoso de Gustavo Albuquerque avançava lentamente pelas ruas estreitas da periferia da cidade. Ele dirigia em silêncio, enquanto Lara, sentada no banco do passageiro, observava ansiosa a paisagem do lado de fora. O contraste entre os dois mundos era gritante. Deixaram para trás a imponente mansão cercada por jardins bem cuidados e portões altos, para agora percorrer ruas de asfalto desgastado, casas simples e pequenos comércios de bairro. Para Lara, aquele era o único mundo que conhecia. Para Gustavo, era um mundo que há muito tempo ele havia esquecido. Falta pouco, avisou Lara, apontando para uma casinha de fachada desbotada no fim da rua. É ali. Gustavo estacionou diante da casa modesta e, ao desligar o motor, sentiu uma estranha hesitação. Não era medo, nem insegurança. Era um sentimento que ele não estava acostumado a lidar, um misto de culpa e nostalgia. Lara pulou do carro rapidamente e correu até a porta. Mamãe! Cheguei! Gritou animada, batendo com delicadeza. Os segundos de espera pareceram eternos. Gustavo se manteve parado, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas então a porta se abriu, e ali estava ela. Dona Célia. O tempo havia passado, e ele pôde ver isso nos olhos cansados dela, nas rugas ao redor do rosto e na magreza que antes não existia. Mesmo assim, o olhar de surpresa e a doçura de sempre estavam lá. Lara, onde você é esse? A voz dela sumiu quando seus olhos encontraram os de Gustavo. Ela ficou paralisada. O ar entre eles ficou denso, cheio de palavras não ditas, lembranças guardadas, perguntas e respostas que nunca foram dadas. Gustavo engoliu seco. Oi, Dona Célia. O nome saiu de sua boca quase num sussurro, carregado de um peso que ele mal sabia que carregava. O rosto dela, que antes mostrava surpresa, de repente demonstrou algo mais. Vergonha. Ela baixou o olhar, ajeitou o avental velho e deu um passo para trás, como se quisesse se esconder. Senhor Gustavo, o que faz aqui? Lara, sem entender a reação da mãe, segurou sua mão e sorriu. Ele veio nos ajudar, mamãe. Eu entreguei aquela carta para ele e ele veio. Dona Célia arregalou os olhos. Você foi até a mansão? Lara assentiu, animada. Eu queria que o senhor Gustavo soubesse que você estava doente. Eu sabia que ele não nos deixaria assim. Os olhos de Dona Célia se encheram de lágrimas, mas ela desviou o olhar de Gustavo. Eu não queria incomodar ninguém. Eu nunca quis pedir nada. Foi então que Gustavo deu um passo à frente, a voz saindo firme, mas carregada de sinceridade. Você nunca precisou pedir nada, Dona Célia.
Eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque você sempre foi parte da minha família. Os lábios dela tremeram levemente, e Gustavo viu que, por mais que tentasse esconder, ela segurava as lágrimas com todas as forças. Lara, que assistia à cena, sentiu o coração acelerar. Sua carta havia funcionado. Seu plano, seu pedido, tudo fez sentido. Por um momento, ninguém disse nada. Apenas se olharam, como se estivessem tentando absorver a realidade daquele encontro. Então, Dona Célia respirou fundo e abriu a porta completamente. Entre, Sr. Gustavo. E, com aquele simples convite, as barreiras do passado começaram a cair. Os dias que se seguiram ao reencontro na casa de Dona Célia foram marcados por mudanças que Lara jamais imaginou que aconteceriam. Na manhã seguinte à visita, um carro elegante estacionou na porta da humilde casa. Dele desceram 2 médicos acompanhados por uma enfermeira, todos enviados por Gustavo Albuquerque. Dona Célia, ainda surpresa com tudo o que estava acontecendo, tentou recusar. Eu estou bem, não precisa de tanto trabalho, Sr. Gustavo. Mas ele, com um olhar firme e decidido, apenas cruzou os braços e respondeu. Precisa, sim. E você vai aceitar essa ajuda? Lara, ao ouvir isso, não conseguiu conter um sorriso de felicidade. A mãe dela foi examinada com todo cuidado. Descobriram que sua doença era tratável, mas ela precisava de repouso, bons medicamentos e, principalmente, de uma vida com menos preocupações. Gustavo não parou por aí. Lara, ele disse, olhando para a menina que o encarava com admiração. Você gosta de estudar? Ela assentiu rapidamente. Gosto muito, senhor. Mas ultimamente não tenho ido muito à escola, às vezes eu preciso ajudar a mamãe. Gustavo suspirou. Aquilo o incomodou profundamente. Ele sabia que a educação poderia transformar a vida de alguém, e Lara, tão esperta e determinada, merecia ter essa oportunidade. E isso vai mudar. A partir de agora, você terá tudo o que precisa para estudar e se tornar o que quiser. Lara arregalou os olhos, surpresa. O senhor, tá falando sério? Ele sorriu, algo raro para alguém tão acostumado a viver no mundo frio dos negócios. Nunca falei tão sério. Naquela mesma semana, Gustavo garantiu que Lara fosse matriculada em uma das melhores escolas da cidade. Ele providenciou uniformes, livros e tudo o que ela precisaria para estudar sem preocupações. Mas as mudanças não pararam por aí. Dias depois, um caminhão parou em frente à casa de Dona Célia. Pedreiros, pintores e eletricistas desceram e começaram uma grande reforma. O que está acontecendo? Dona Célia perguntou, incrédula. Vocês vão morar em um lugar digno, Gustavo respondeu. Não quero que passem mais nenhuma dificuldade. Ela sentiu os olhos marejados. Não tinha palavras para agradecer. Poucas semanas depois, a antiga casa simples foi transformada. O telhado foi consertado, as paredes ganharam uma nova pintura e móveis novos foram colocados dentro da casa. Pela primeira vez em anos, Dona Célia sentiu que não precisava mais se preocupar com o amanhã. Ao ver tudo pronto, Lara correu até Gustavo e o abraçou com força. Obrigada, Sr. Gustavo. O senhor é um anjo. Ele ficou surpreso com o gesto, sem saber como reagir. Mas então, lentamente, retribuiu o abraço. Você me ensinou algo muito importante, Lara, ele disse, com a voz embargada. Sua coragem me fez lembrar do que realmente importa. Dona Célia, ao ver aquela cena, não conteve as lágrimas. Ela finalmente aceitou a ajuda, não com vergonha, mas com gratidão. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo ficaria bem. Os dias se passaram, e a vida de Dona Célia e Lara se transformou completamente. A saúde de Dona Célia melhorava a cada dia sob os cuidados dos médicos,
E Lara ia para a escola com entusiasmo, carregando nos olhos um brilho novo, um misto de esperança e felicidade. Mas havia algo mais acontecendo, algo que nem Gustavo Albuquerque esperava. Ele, um homem que sempre viveu cercado por luxo, negócios e interesses vazios, começou a sentir um tipo de satisfação diferente. Pela primeira vez em anos, sentiu que seu dinheiro estava sendo usado para algo que realmente importava. Antes, sua fortuna significava apenas poder. Agora, ela significava mudança. Certo dia, ao visitar Dona Célia e Lara, ele se pegou sentado no sofá da sala, ouvindo as risadas da menina enquanto ela contava sobre sua nova escola. "O senhor acredita que me colocaram na turma avançada?" Ela disse, os olhos brilhando. "A professora disse que eu aprendo rápido." Gustavo sorriu. "Eu não só acredito, como tenho certeza. Você é uma menina muito inteligente, Lara." Ela corou, orgulhosa. Dona Célia, que estava sentada ao lado deles, olhou para Gustavo com carinho e gratidão. "Nunca pensei que nos reencontraríamos assim, senhor Gustavo." Ele balançou a cabeça. "Gustavo", corrigiu, com um meio sorriso. "Apenas Gustavo." Dona Célia sorriu. "Gustavo, obrigada. Por tudo." Ele suspirou, encarando suas próprias mãos por um instante antes de responder. "Sabe, Dona Célia, por muitos anos, achei que dinheiro era a única coisa que importava. Trabalhei duro, construí um império, mas nunca parei para pensar no que realmente estava construindo." Ele fez uma pausa, olhando para Lara, que o observava atentamente. "Então veio essa menina aqui, que teve a coragem de escrever uma carta para mim." Lara sorriu, orgulhosa. "Eu só queria ajudar a mamãe." "E conseguiu", Gustavo disse, com um olhar terno. "Mas não só isso. Você também me ajudou, Lara. Me fez lembrar que nenhuma fortuna tem valor se não pudermos mudar vidas com ela." O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Um silêncio cheio de significados, cheio de sentimentos. Lara então se aproximou e, sem dizer nada, abraçou Gustavo com força. Ele ficou surpreso no início, mas logo retribuiu o abraço. Dona Célia, emocionada, enxugou uma lágrima discreta. E foi assim que tudo mudou. Gustavo, que antes vivia cercado por negócios e reuniões intermináveis, passou a visitar Dona Célia e Lara constantemente. Aos poucos, ele percebeu que havia encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar, uma família. E assim, em meio a gestos de gratidão, carinho e humanidade, nasceu uma nova relação, não de patrão e empregada, não de um homem rico ajudando uma família humilde, mas sim de um homem que aprendeu o valor de estar presente. De amar. De ser verdadeiramente humano. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.